graça e a paz de Jesus Cristo encontra todos com perfeita saúde, harmonia no lar, prosperando no trabalho, nos negócios. Esse é o nosso desejo, é justamente encontrar os irmãos e irmãs, os amigos, companheiros, justamente dentro desse raio, justamente de prosperidade, de bênção na vida de cada um deles. E, como é de costume, sempre mais uma vez nós estamos aqui justamente compartilhando com você a nossa experiência com Deus, o nosso viver, ver que nós podemos justamente ajudar uns aos outros a cada dia. E nós vamos trazer nossas mensagens simples, mas com um objetivo profundo de nos fortalecer, justamente dentro do propósito para o qual nós fomos chamados, nós fomos escolhidos. Como nós temos falado justamente sobre o crescimento, sobre o nosso crescimento, nossa maturidade, que precisamos disso. É um assunto que tem que ser tocado todo dia, toda hora, todo momento, porque a igreja tem que se projetar. Porque a própria palavra de Deus fala que nós devemos ser imitadores de Deus. Como é que eu vou imitar essa pessoa no seu caráter, nos seus atributos, se eu justamente não estiver envolvido, comprometido com o meu crescimento, com o meu avanço dentro do trabalho e a obra? E a palavra de Deus nos mostra alguns textos bíblicos que nós podemos fazer isso como via de regra, para que nós possamos desenvolver a nossa maturidade com conhecimento, e isso a vida de fé. É óbvio que a fé também crescerá justamente dentro disso. E uma das coisas que eu sempre gostei para meu exercício de fé é o texto que diz lá justamente em 2 Coríntios 5,16. No segundo texto de Coríntios, segundo livro, de Coríntios, 5,16, diz assim: assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne. Olha o que o Senhor nos orienta através da sua palavra. Assim que daqui por diante, daqui para frente, ninguém conhecemos segundo a carne. Então, eu não posso, a partir do momento que eu recebi a minha vida de fé, você receber a sua vida de fé, então o que acontece? A palavra de Deus daqui para frente não vemos segundo, ou conhecemos segundo a carne. Por quê? Porque nós saímos do plano carnal, do plano terreno, para o plano espiritual. Como é que eu vou ainda continuar vendo as pessoas pela carne, pelo meu olhar natural? Não podemos de maneira nenhuma. Então, dentro disso, se eu não acato essa verdade, o que acontece comigo, pastor? Eu fico no retrocesso. Porque eu recebi uma visão, eu recebi uma nova vida, o que está escrito no versículo 17. Olha o que está escrito no 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se tudo fez novo em mim, então não tem como eu pensar como eu pensava antes, não tem como eu olhar como eu olhava antes. Olhar para a aparência, olhar para o aspecto apalpável no dia a dia. Esse olhar da carne justamente é isso. Esse é o nosso grande, um dos grandes males da nossa vida, justamente é esse. Por quê? Porque eu estou na igreja, recebi a vida de Deus, estou congregando, mas o meu agir, meu proceder é como se eu fosse a velha criatura, a velha natureza. Então tudo se fez novo de mim de maneira nenhuma. As coisas continuam velhas na minha vida, porque eu não ponho isso como uma regra de fé na minha vida de maneira nenhuma. Então isso é um absurdo, isso justamente é uma loucura do crente. Então, dentro disso, o que eu observo? Nós não avançamos, nós não crescemos. Porque a partir do momento que a gente passa a olhar com nossos olhos carnais, que é a vida contrária à vida do Espírito, então eu estou fazendo o quê? Eu estou despertando a velha criatura, a velha pessoa. Aí eu vou conversando no dia a dia, vou me relacionando como se relacionava anteriormente. Então, por mais que eu alimento, por mais que eu venha aos cultos e me alimento do Senhor, da palavra, eu não encontro força no meu espírito, que sair do culto, eu já saio dali já vendo naturalmente. E aí meus pensamentos não mudam de maneira nenhuma, porque quando eu olho, eu crio um pensamento daquilo que eu estou vendo. Então continuam meus velhos pensamentos, meus velhos atos. Aí o que é que nós observamos no dia a dia? Aí você vê o crente com medo,
o crente inseguro, entendeu? O crente justamente não tem coragem, a maioria dos irmãos confiando justamente no homem, porque se pega a palavra de Deus, diz que vai fazer algo para me abençoar, e então me dá um objeto para me levar, quer dizer, a palavra de Deus não é suficiente, você está vendo? A palavra de Deus é suficiente, por quê? Eu estou sendo corrompido e não percebo de maneira nenhuma. Por quê? Porque eu estou no velho ato. E no velho ato, a nossa natureza é uma natureza justamente o quê? É dominada. É tanto que nós vivíamos escravizado pelo pecado e não tinha como sair, virava um vício. Então por isso nós não conseguimos justamente discernir o que tem por detrás justamente de muitas coisas que tem por aí dentro do nosso meio. Que a pessoa pega uma Bíblia, pega a palavra de Deus e lê, interpreta, olha, eu vou fazer ser abençoado, vou te dar uma chave para você ser abençoado, eu vou te dar um óculos para você enxergar melhor, ter uma visão poderosa de Deus. Quando eu dou a qualquer objeto além da palavra, eu estou dizendo para você que essa palavra não é suficiente. Ou em outras palavras, Deus não tem esse poder todo. Somente com a ajuda disso ou daquilo é que justamente eu obtenho a minha vitória. Então eu passo a depender da pessoa. Eu posso depender daquela pessoa que está ali, me induzindo, me instruindo de uma forma enganosa. Por quê, pastor? Porque se eu não criar uma regra dessa na minha vida, a palavra falou que assim que daqui por diante ninguém conhecer segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Então nós temos que ver no novo mundo. Esse que fez tudo novo, nova criatura, então são pessoas espirituais dentro do corpo. Então toda a nossa visão é uma visão bíblica, é uma visão divina em nós. É isso que vai gerando, essa regra vai me gerando viver justamente a vida da fé, a vida do Espírito. Eu vou justamente crescendo justamente dentro disso. Por quê? Porque você pega a palavra de Deus, nesse mesmo livro que estou aqui pertinho, segundo Coríntios 5,16, aí você pega no capítulo 5 também, no verso 17, diz assim, porque andamos por fé e não por vista. Você está vendo? A ordem é andar por fé. Então, quando eu olho pelos meus olhos espirituais daqui para frente, eu estou olhando por fé, porque eu estou vendo, estou observando, estou comparando, eu estou fugindo da aparência do mal, eu passo a ter o quê? O discernimento espiritual. De tudo. Aí eu vejo ali onde Deus está e eu vejo onde Deus não está. Quando nós andamos justamente por fé, não por vista. Porque aí estou cumprindo aquela regra do dia anterior. Daqui por diante não vemos ninguém segundo a carne. Porque nós temos uma nova criatura, esse que tudo fez novo. As coisas velhas se passaram. Então não andamos mais por vista, andamos por fé. É isso que diz a palavra. Então, como você tem isso com a via de regra de fé e de vida, então você vai mudando a cada dia, crescendo dentro do entendimento espiritual, que você vai ter cuidado com você a cada dia, você vai se interessando mais pelas coisas do Pai Celestial. Então, isso vai te proporcionando justamente uma confiança a cada dia maior no Senhor. Quando nós não fazemos isso, nós ficamos nessa vida carnal miserável, dizendo que é filho de Deus. Se Deus é Espírito. Você está entendendo? Está compreendendo? Então essa é uma dificuldade. Então você pode usar isso aqui. É a palavra de Deus. Não é a palavra de um pastor, é a palavra de Deus. Só que eu estou justamente inspirado, justamente pelo Espírito de Deus, para me mostrar como é que funciona justamente a vida na prática. Porque a vida cristã é uma vida prática. Você não vê o que está escrito lá em Tiago? O que pratica, o que não pratica, então quer dizer que a vida de fé é uma vida prática, a vida que nós recebemos de Deus. Então eu não tenho que deixar a vida de Deus se apossar da vida de ontem. A vida de ontem, a vida da carne, é a vida onde o diabo tem base para atuar em mim, tem em você. Por isso que o crente não anda, o crente é interessado na fofoca, na vida dos outros. É o que acontece na maioria do nosso meio, justamente é isso. Gosta de ver falar na vida mal do outro. Você não vê aquele líder que vocês adoram aí na TV? Ele xinga tudo que é crente. Aí a crentalhada gosta e diz que ele é defensor da fé. Como é que a pessoa defende a fé criticando outra? Então a pessoa tem que mostrar a realidade, tem que mostrar a verdade. E aí que você vai ter condições de discernir se você vai com Deus ou você fica fora de Deus.
A decisão é sua, que é isso que a palavra nos orienta, é isso que nós estamos ouvindo aqui nessas mensagens. Toda semana, em nome de Jesus Cristo. Ninguém está impondo você tem que ser assim, tem que ser o crente, não. A realidade nossa é essa. Daqui para frente não vemos ninguém mais segundo a carne. Mesmo se você tivesse conhecido Jesus na carne, daqui para frente não vai, porque você é uma nova criatura. As coisas vêm novas. E a palavra nos ordena, nesse mesmo texto de 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, diz: porque andamos por fé e não por vista. Então a ordem é essa. Aí se você continua dentro da vida de Deus, prosseguindo, aí no livro anterior a esse, que é o primeiro, anterior ao 1 de Coríntios, você tem um livro de Romanos. Na palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 14, diz assim: tudo que não é da fé é pecado. Amados, observa aí. Deixa eu pegar aqui para você, vá anotando. Se você não está com a Bíblia na mão, é bom você conferir que é uma ordem do Pai. Examinai se aquele Espírito é de Deus ou não. Se você não confere, então você corre o risco de ser enganado. Porque a nossa preocupação é você examinar a realidade. Aqui não pega um textinho e cria uma doutrina. Nós estamos justamente pegando uma base bíblica de vários textos mostrando para você. Lá no capítulo 14 de Romanos, verso 23, que é o último versículo do capítulo 14, mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é da fé é pecado. Como é que nós, como filho de Deus, não andamos por fé, andamos por vista? Como é que o Filho de Deus justamente vai olhar segundo a carne? Não, a nossa visão é uma visão espiritual. Nós olhamos pela ótica de Deus, tudo a vida. Aqui está, é por aqui que nós vemos as coisas, que observamos no dia a dia. É por aqui que nós discernimos as coisas que são e as coisas que não são no dia a dia. Isso não gera dúvida de maneira nenhuma. Isso gera uma certeza, uma convicção, uma consciência de quem é você e de quem é Deus. É isso que você vai obter na sua caminhada, na sua jornada. Você está observando? Tudo que não é da fé é pecado. Como é que o crente, o irmão fica falando: eu preciso aumentar a minha fé, eu preciso ter uma fé igual a fé de fulano? Não, cada um tem um dom de fé que Deus repartiu. Nós temos que saber desenvolver essa fé. E essa fé vem por isso. Não é isso que diz em Romanos, no Romanos 10, 17? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Pela palavra de Deus. Daqui, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Por que você está pegando a palavra de Deus? A palavra de Deus está dizendo para mim e para você que daqui por diante, mesmo que nós tenhamos conhecido Jesus segundo a carne, não conhecemos mais segundo a carne. E daqui por diante não conhecemos ninguém segundo a carne. Então, você vê, a fé vem pelo ouvir. É isso que eu estou ouvindo de Deus. É isso que Deus está me falando. Porque Ele diz para mim não andar, eu devo andar por fé, não por vista. 2 Coríntios 5, 7. Aí, para confirmar toda essa verdade, aí eu trago você novamente em Romanos, Romanos 14, 23, que diz o quê? Que tudo que eu e você não faz pela fé é pecado. Pecado. E o que é o pecado? Nossa separação de Deus. Eu estou agindo em mim mesmo. Então por isso você vê os irmãos cheios de confusão, cheios de problema. Por quê? Porque estão andando por vista. E quando você andando por vista, você está andando na carne. Tudo que você vê é segundo a carne. E na carne, entendeu? A vida carnal, que é a vida de ontem, é a base de ação do diabo. Não o diabo dos homens, como imagina Pedro Velho. É o diabo que age através das fraquezas que ele pôs em mim, pôs em você. Então o crente fica desassossegado, o crente fica desorientado. Aí o que acontece com o cristão? Ele passa justamente a ficar preocupado em resolver o problema. Ele não vê que ele andou errado, ele não vê que ele está andando no pecado e vai atrair o mal, ele não vê isso. Aí fica atrás de campanha, de corrente, ciclo de oração para fazer isso, fazer aquilo, e não sai da situação. Por quê? Porque não
está prosperando a sua jornada de fé, não está prosseguindo para a perfeição de maneira nenhuma, como eu falei aqui anteriormente para vocês. A pessoa fica ali retido, paralisado. Então, quer dizer, o pecado no mundo cresce, você sofre uma opressão do mundo terrível e você não tem como sair de maneira nenhuma. Uma hora você cede um pouco aqui, outra você cede um pouco aquilo. Quando você pensa, não, você está tomado pelo dissabores da vida, em nome de Jesus Cristo. Então, vamos agir, amados. Você está esperando o quê? Você acha que se você agir, você está indo contra o seu pastor? Você não tem, o seu pastor não tem vida, eu não tenho vida. Quem tem vida é Deus. Entendeu? O pastor não tem vida. Quem tem vida é Deus. A vida está em Deus. Entendeu? E essa vida Ele deu, é minha. Eu não tenho como dar essa vida para você. Ela é minha, Deus deu para mim, deu para você. Então você não pode ter esse medo, porque quem vai responsabilizar por você é você mesmo, diante de Deus. É você que vai responder pelas suas ações. Então por que eu vou ficar preocupado, traindo meu pastor? Eu estou traindo, você não trai ninguém, você está traindo você mesmo, a sua alma. É a sua alma que você está traindo, é a sua alma que você não está tendo responsabilidade que Deus deu. É isso que você precisa entender. Amados, eu não estou te forçando, eu estou te acordando, eu estou te exortando. O que exortar é encorajar, agir para o benefício da sua alma e para a glória de Deus na sua pessoa. Eu deixo essa mensagem para você pensar, refletir e agir. Você, se você for casado, é sua família. Que exemplo você vai dar? É de um cristão apavorado, medroso, receoso, passar para os seus filhos? Não. É de um homem firme, de uma mulher firme a cada dia em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Eu não tenho palavra para agradecer o carinho, o amor que você está atento aí parado ouvindo essa mensagem, porque eu tenho certeza que você justamente quer prosseguir, é justamente para alcançar o Senhor a cada dia, como diz o profeta. Fica nessa paz, Deus é com você, Deus é comigo, Deus é conosco, em nome de Jesus Cristo.